Mais de 400 pessoas morrem todos os dias no Brasil por causa do cigarro. O tabagismo é a maior causa evitável de câncer no mundo e hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Para falar um pouco sobre os malefícios desse vício e também como é possível vencê-lo, a gente recebe aqui na bancada a médica pneumologista, doutora Cileia Martins. Doutora Cileia, boa noite. Bem-vinda ao Boa noite, meu querido. Obrigada pelo convite. Prazer receber a senhora aqui. Doutora Cileia, o cigarro, eu costumo dizer que é um problema que vai matando as pessoas silenciosamente, né? Infelizmente, a gente tem que considerar como uma doença, né? Hoje em dia, inclusive, tem até o CID, né? O tabagismo é uma doença. É uma dependência química, né? Onde a pessoa começa, né? Às vezes com um cigarrinho, achando que aquilo ali não vai ser o problema, mas a gente sabe-se que, a partir do momento que ele começa cada vez mais aumentando a quantidade. A nicotina tem uma capacidade enorme de impregnar na sua região do seu cérebro, no seu hipotálamo, que é a área da dependência química. Então, quando às vezes o paciente já fuma muitos anos, é até difícil ele abandonar o cigarro exatamente por causa dessa dependência. A qualquer momento, se ele precisa estar alegre ou estar triste, ele usa o cigarro como uma bengala. E essa forma de usar essa bengala, ele vai só piorando, porque cada vez mais ele vai necessitar do uso desse cigarro e dessa nicotina. E os efeitos dela são progressivos, porque quando você começa, você logo não vê. Mas com o passar dos anos, é que você vai perceber que aquilo ali você vai pagando, assim, lentamente, para você ter uma péssima aposentadoria no futuro, infelizmente. É isso que a senhora falou, né? Você vai pagando porque é um gasto. Ou seja, você acaba gastando para destruir a sua saúde, né? Sim, porque, assim, o pulmão, ele é o nosso tanque de gasolina, né? Com ele é que você oxigena todo mundo, seu cérebro, seu pulmão, seu próprio coração, né? Os seus músculos. Então, quando ele começa a ter esse ato do cigarro, você vai furando, né? As pequenos alvéolos, que são aquelas bolinhas, como se fosse uma bolinha de aniversário. Depois que você fura uma bolinha de aniversário, você nunca mais vai encher. Então, a mesma coisa é o pulmão, né? Então, a pessoa às vezes para de fumar, ela acha que depois de 10 anos o pulmão regenera. Isso não existe. Depois que você fumou, o resto da sua vida você vai ter uma doença chamada DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que todo mundo conhece como enfisema pulmonar. Então, o enfisema é uma destruição da estrutura do pulmão e do cano que leva o ar até esses pulmões. Então, na verdade, a pessoa tem uma perda de toda a estrutura pulmonar. E com isso acaba gerando outras doenças, porque ele vai ter problema cardíaco, ele vai ter problema de pressão alta, pode infartar, pode ter um AVC, né? Se tiver o Covid, com certeza vai ter uma evolução bem pior. Eu ia te perguntar sobre isso agora, doutora Cileia, porque a gente tem visto muitos casos de pessoas terem mais complicações quando pegam a Covid, se elas são fumantes. Com certeza, porque se ele já tem uma doença obstrutiva crônica, quer dizer, se ele já tem um enfisema, ele já tem baixa taxa de oxigenação. Então, ele já vive com oxigênio abaixo, tipo, todo mundo vive com 97, né, 98, ele já vive com seus 94. Você imagina que já ele tem uma estrutura deficiente. Ainda em cima, pega aquelas únicas estruturas boas, o Covid pega, e o Covid sabe que parece uma pipoca, né? Ele espalha no pulmão todo. Então, essa pessoa não vai ter troca. Então, geralmente, são aquelas pessoas que vão para o tubo, vão para a ventilação mecânica, tem péssimo prognóstico e uma evolução, muitas das vezes, não é melhor que, infelizmente, seria o óbito. Doutora Cileia, a gente abre até a entrevista hoje, né, falando sobre o câncer de pulmão, que mata, em média, 400 pessoas todos os dias no Brasil. São dados muito alarmantes. Quando a gente hoje fala das mortes por Covid, que também são muito alarmantes, né, a gente às vezes esquece das mortes por exemplo, por doenças como essa, que também são evitáveis, assim como a Covid, porque hoje existem maneiras de você prevenir a Covid, sim, né? Com certeza. A própria vacina, né, lógico, para os grupos prioritários, por etapas, mas mesmo assim tem maneira. Ou seja, é muito sério, né, quando a gente está falando do câncer de pulmão. E a despesa é altíssima, né? É uma despesa para o resto da vida, porque a pessoa começa primeiro com enfisema, que não é uma doença barata. Se você já inteira só pela própria enfisema, quer dizer, pelas quadros de infecções que elas são favoráveis só pela destruição do pulmão, já é uma despesa. E se ele vai ter o câncer de pulmão, o grande problema é o quê? O câncer, quando ele começa pequenininho, então ele não toca a pleura. Então, raramente a pessoa vai sentir dor e raramente ele vai fazer um raio-x ou uma tomografia. E muitas das vezes começa a tratar como se fosse uma pneumonia, só que aquilo não é. Então, quando ele chega, às vezes, ao pneumologista ou cirurgião de tórax, infelizmente já não é um nódulozinho, já é uma massa. E aquela massa já tem péssimo prognóstico. Então, realmente, assim, o câncer de pulmão é um dos que tem, assim, disparado vem na frente, e se a pessoa tiver um histórico familiar associado, né, à parte genética, na parte, né, que já tem na família, com mais um fator agressivo, que no caso é o cigarro, que é a fumaça
doença dele e a exposição à própria, né, o uso da nicotina, infelizmente esse paciente vai ter péssimo prognóstico. Ele terá, além do enfisema, a possibilidade de ter também um câncer de pulmão e muitas das vezes já muito avançado quando a gente consegue fazer um diagnóstico. Isso que é o mais triste, né? Doutora Cileia, a gente fala sobre o tabagismo, né? Que a gente até disse que é uma causa evitável de câncer, né? Porque se você não fuma, você tem muito menos chance de desenvolver um câncer, na verdade. Mas a senhora me falou também, antes do jornal começar, que tem outras maneiras também de adquirir o câncer de pulmão, não só pelo tabaco, né? Sim, sim, evidentemente que sim. Por exemplo, pessoas às vezes que mexem com telhas de amianto, né? Pessoas às vezes que fazem aquelas queimas de carvão, né? Mexem como faz que a produção de carvão para churrasco, essas coisas. Essas pessoas que ficam expostas a grande quantidade de fumaça, às vezes tem ambientes fechados, realmente elas... Assim como também a pessoa que às vezes nem nunca fumou na vida, ele é às vezes um fumante passivo, que tem alguém na família que fuma, às vezes dentro do quarto, dentro da sua casa. Essa exposição também favorece o câncer de pulmão. A pessoa às vezes nem nunca fumou, mas pode vir a desenvolver câncer em função de ter aquela exposição diária e permanente com um fumante dentro de casa. Então realmente é uma doença que, quando você tem o cigarro como um vício, a pessoa tem que lutar muito contra ele. Não é fácil, porque é uma dependência química, mas é importante não começar e se começar, tentar sair imediatamente, porque infelizmente é difícil você sair do cigarro. A gente observa uma coisa, a pessoa sair da bebida é muito mais fácil, do álcool, do que sair do cigarro. Não sei se a dependência é tão grande por causa daquela coisa, né, da nicotina, ela é uma verdadeira, assim, serotonina, né? Sua serotonina começa a cair, você dá um trago, melhora a sua concentração, melhora o seu humor. Então a pessoa vive na dependência daquele falso antidepressivo, né? Que na verdade só está deteriorando e piorando a sua situação para o futuro, né? A senhora me falou também que o cigarro acaba gerando mais dependência do que outras drogas ilícitas, como a maconha, mesmo a cocaína. Nossa senhora, olha, a dependência da nicotina é uma das coisas piores do mundo. É muito mais fácil você sair de uma maconha, de uma cocaína ou qualquer outra droga do que você sair da nicotina. A dificuldade é muito grande por causa disso. Primeiro que ela é aceita socialmente, né? Embora hoje em dia tem algumas leis federais, né, que impedem um pouco daquela coisa de fumar perto de você, fumar em ambientes fechados, dentro de avião, né, de carros. Já foi uma grande evolução, né? Nossa, isso aí é a melhor coisa do mundo. Já faz ele ficar um pouco sem fumar. Mas, infelizmente, é um dos piores vícios que você tem. A dependência da nicotina, ela é silenciosa, falsa, e você ainda paga para ter, né? Porque, infelizmente, a pessoa não sobrevive sem o cigarro. E a saída dela é difícil. Se a pessoa não tiver aquela vontade, não adianta você usar medicamentos, porque qualquer medicamento que a gente tem hoje em dia é 30%, 70% é a vontade do paciente que é o fumante. Eu ia te perguntar agora sobre o tratamento, porque a senhora até cita, né, a dificuldade de tratar, né, esse vício. É um vício muito difícil, né? Até maior do que outras drogas, como a senhora explicou agora. O tratamento, ele pode ser só medicamentoso? Quais maneiras hoje de tratar e de, enfim, né, sair desse vício? O que a gente fala, né? O paciente ele tem que focar de que ele quer sair. Se ele não tiver consciência que ele é um dependente químico, que ele é usuário de uma droga, ele não vai ter esse choque. Então ele vai fazer o quê? Ele vai achar que pode continuar, porque afinal de contas ele é socialmente aceito. Só que ele tem que ter essa vontade. Por isso que a gente fala 70% parte do paciente. Depois a gente entra com o nosso apoio. Existem alguns medicamentos que você pode tomar via oral, existem os adesivos, existem as gomas de mascar, que são medicamentos que vão concorrer com a nicotina. Porque como é tudo dentro do seu sistema nervoso, né? Quer dizer, então ele usa hipotálamo, ela vai impregnando, né, naqueles nossos sensores, né? Então com isso, se você usa alguns medicamentos, eles concorrem com esses sensores. Então com isso você diminui a vontade, né, de fumar e consegue dar um período maior. É claro que por isso que a gente fala, é importante a presença da pessoa querer. Se ela não quiser, não adianta você fazer nada, que tudo vai ser um fracasso. Porque a pessoa começa, para às vezes um pouco, daqui a pouquinho ela tem recaída. Então é muito importante que assim, é igual aquela coisa da fichinha do alcoólatra, né? Todo dia você vence um dia o vício. Se você todo dia vencer, ao passar dos anos você vai estar sempre vencendo. Só que tem que lembrar que todo hipotálamo tem memória. Então às vezes aquela pessoa, né, tá numa situação de tristeza, aí vira aquela pessoa do lado, né, igual aqueles capetinha, né? Ah, dá um traguinho que não tem problema. Acabou. Aquele um traguinho, ela volta a fumar. Então, assim, é importante sempre isso, focar no tratamento, ter apoio psicológico, né? Ter, às vezes, fazer uma terapia. São pessoas, às vezes, extremamente assim, tensas, ansiosas, né? Então, aquela vida dele, ele e o cigarro são dois amigos. Então, ele tem que cortar esse laço de amizade, porque, na verdade, o cigarro é um falso amigo, né? Aquela falsa bengala que nunca vai ajudar ele quando ele tiver com a doença pior.
É uma doença que é dispendiosa, são trabalhosas e que necessita realmente daquele apoio, tanto familiar como também da própria pessoa para parar de fumar, senão é muito difícil. E acho que além disso, né, para quem não é fumante, evitar sempre o primeiro trago, porque a primeira vez pode ser já ir para a vida toda. Isso aí, porque você, a partir do momento que você estimula o seu hipotálamo, o nosso sensor, ele é muito assim, a parte do sistema nervoso, ele é muito, tipo, bateu ali, ele pum. Ainda mais como dá essa sensação do bem-estar, a partir dali é muito difícil você abandonar. Então, é importante nunca fumar, nunca começar, para você ter realmente uma condição de vida melhor no futuro. Tá certo. Olha, gente, Dia Mundial Sem Tabaco, a gente conversou com a doutora Cileia Martins, médica pneumologista, falando sobre esse vício que pode levar à morte, né? E ela explicou aqui, falou sobre o câncer né, de pulmão e também sobre essa doença que obstrui, né? Sim, ela vai fechando, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela fecha mesmo a sua estrutura. O ar pode até entrar, mas para sair é muito difícil. É isso. Doutora Cileia, foi um prazer receber a senhora aqui. Eu que fico feliz de ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, uma boa noite. Boa noite também, querido.